Olá! Para entender de verdade como um computador funciona, uma das melhores abordagens é ir de baixo para cima, sabe? Começar do concreto para depois chegar no abstrato. E a pergunta mais básica de todas é: como a máquina realmente pensa? Lá no fundo, como um pedaço de silício entende o que a gente quer que ele faça? Hoje, a gente vai desvendar esse mistério e conhecer a verdadeira língua nativa dos computadores. Muita gente, mesmo sem programar, já viu uma linha de código parecida com essa. Parece simples, né? Pega o valor de A, soma com o valor de B e guarda o resultado em C. Uma instrução bem direta, quase como a gente falaria. E é aqui que o negócio fica interessante. Para um processador que no fundo só entende se tem eletricidade passando ou não, o famoso ligado-desligado, o que essa linha de código significa de verdade? Como uma ideia matemática vira uma operação física real ali dentro do chip? É esse o pulo do gato que a gente vai entender agora. O ponto principal é o seguinte: computadores não falam português, nem inglês, nem mesmo linguagens como Python ou Java diretamente. Todas essas linguagens que a gente chama de alto nível, que são mais fáceis para nós humanos, precisam ser traduzidas para a única língua que o hardware entende de fato. E essa língua é a linguagem de máquina. Pensa nela como se fosse o vocabulário mais básico e literal que existe. Não tem palavra, não tem frase complexa, são só sequências de números. E cada número corresponde a uma ação muito específica que o processador consegue fazer. É o nível 0 da computação. Tá, mas para entender como essa linguagem de máquina funciona na prática, a gente precisa primeiro conhecer os personagens principais que executam tudo isso. E fica tranquilo, vamos usar uma analogia bem fácil de entender. A melhor forma de visualizar isso é imaginar um escritório. A memória principal, pensa nela como um arquivo gigante, onde todos os dados e programas estão guardados. A CPU, o nosso processador, é o trabalhador. É ele que põe a mão na massa e executa as tarefas. E os registradores? Bom, eles são como um bloquinho de rascunho que fica bem na mesa do trabalhador. Um espacinho minúsculo, mas super rápido, para fazer anotações e cálculos de cabeça. Ok, com essa ideia do escritório na cabeça, vamos voltar para a nossa soma C igual a A mais B. Agora, a gente vai ver o que o nosso trabalhador, a CPU, realmente faz, passo a passo, usando o arquivo e o bloco de rascunho dele. O processo detalhado é mais ou menos esse. Primeiro, o trabalhador, a CPU, vai até o arquivo, a memória, e pega o valor de A, anotando no seu bloco de rascunho, um registrador. Depois, ele faz a mesmíssima coisa com o valor B e anota em outra parte do rascunho, outro registrador. Com os dois números ali, na mão, ele usa a calculadora interna dele, o circuito de adição, para somar os dois. O resultado é então copiado do rascunho de volta para o arquivo, lá no lugar reservado para C. E pronto, tarefa concluída. Tudo bem, esses passos lógicos fazem sentido, mas como é que a CPU recebe essas ordens? Ela não entende palavras como pegar ou somar. Ela, lembra, né? Só entende números. Então, qual é a cara desses passos na linguagem da máquina? É simples. Cada ação fundamental que uma CPU pode fazer tem um código numérico só para ela, o chamado código de operação, ou opcode. A ação carregar um dado da memória tem um número, a ação somar tem outro, guardar um dado na memória tem um terceiro, e por aí vai. É tipo um dicionário de ações, só que feito inteiramente de números. E aqui está a tradução final. A nossa tarefa, que era pegue o valor que está no endereço de memória 6C e coloque no registrador 5, vira o código 156C. Some o que está nos registradores 5 e 6, vira 5056. No fim das contas, aquele programa inteiro é só uma lista de números que a CPU lê e executa um depois do outro. É isso. É assim que um computador, no seu nível mais fundamental, roda um código. Se programar, lá no fundo, é só escrever uma sequência de números. Por que a gente não faz isso? Por que usamos Python, Java, C++? A resposta, meus amigos, está num dos conceitos mais poderosos e elegantes de toda a ciência da computação. A resposta para essa pergunta está num conceito que o material de origem dessa análise descreve de forma perfeita. As linguagens de programação que a gente usa hoje funcionam como um escudo, nos protegendo dos detalhes tediosos de trabalhar com a máquina. Elas deixam a gente expressar ideias complexas de um jeito simples, sem precisar se preocupar com qual registrador usar ou qual opcode da soma. E para a gente ver o poder desse escudo na prática, olha só essa comparação. Do lado esquerdo, uma única linha de Python, super clara e direta. Do lado direito, as 5 linhas de código de máquina, todas enigmáticas e cheias de detalhes, que são necessárias para fazer exatamente a mesma coisa.
A gente trabalha com o da esquerda e um programa tradutor que a gente chama de compilador ou interpretador faz todo o trabalho sujo de gerar o código da direita. Esse conceito tem um nome: abstração. É a ideia de esconder detalhes complexos por trás de uma interface simples. E a gente faz isso o tempo todo. A gente dirige um carro sem precisar entender como funciona um motor de combustão interna. A gente usa o celular sem saber a arquitetura do processador. A abstração é o que permite que a gente construa sistemas incrivelmente complexos, uma camada de cada vez. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Da próxima vez que alguém tocar na tela de um celular para abrir um aplicativo, vale a pena pensar um pouco. Entre aquele toque e os elétrons se movendo lá nos circuitos, existem dezenas, talvez centenas de camadas de abstração, cada uma traduzindo uma ordem para um nível um pouquinho mais baixo, até finalmente chegar na língua nativa da máquina. É uma complexidade que está escondida, mas que é fascinante, não é mesmo?